fenômeno geológico da Terra intriga os cientistas. Pesquisa recente liderada pela Universidade do Sul da Califórnia, Estados Unidos, revelou que a rotação do núcleo existente no interior do planeta está desacelerando. A mais de 4.800 quilômetros da superfície, existe uma camada profunda, superdensa e ardente de ferro e níquel, quase do tamanho da Lua e tão quente quanto a temperatura externa do Sol, cerca de 5.400 graus Celsius. A interação entre a força da gravidade e o campo magnético terrestre fazem esse núcleo girar em velocidade um pouco maior do que a crosta. É como se fosse uma bola rodando independente dentro de outra bola maior que gira mais devagar. O novo estudo, publicado na revista Nature, confirma a tese de que essa camada mais interna do planeta está desacelerando desde 2010. As evidências sugerem que a mudança na velocidade de rotação acontece em um ciclo geológico de 70 anos, que uma hora desacelera e depois acelera, em momentos e ritmos diferentes. As consequências desse fenômeno na parte profunda do planeta ainda precisam ser melhor estudadas. Sabe-se que ele poderia afetar a duração dos dias, que seriam mais longos, mas não há necessidade de mexer nos relógios. A alteração seria muito pequena, frações de segundos, quase imperceptível. São fatos que incentivam novas pesquisas sobre a Terra. Vale lembrar que é o único planeta conhecido até agora capaz de abrigar a diversidade e riqueza de formas de vida como as conhecemos. Está no ar o Repórter Eco e você é sempre o nosso convidado especial. Os temas de destaque: fogo no Pantanal, peixes curiosos e um pequeno paraíso no litoral paulista. Veja os detalhes do programa de hoje. Especialistas afirmam que a escalada de seca e destruição na maior planície inundável do mundo é resultado de queimadas também na Amazônia e no Cerrado, muitas delas ações criminosas. Pesquisadores percorrem o Rio Negro, no estado do Amazonas, em busca de espécies de peixes elétricos. E a Ilha dos Arvoredos, no litoral paulista, é um espaço que promove o estudo científico e, ao mesmo tempo, o turismo ecológico. O Pantanal voltou a queimar 4 anos após os piores incêndios. A maior planície alagável do mundo sofre os efeitos dos desmatamentos também na Amazônia e no Cerrado, além dos impactos da crise climática. Um estudo mostra que foi o bioma que mais secou em 4 décadas. Este vídeo viralizou nas redes sociais. De um lado, a tradicional festa de São João em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Do outro, o Pantanal arde em chamas. Parece que a população da cidade às margens do Rio Paraguai naturalizou os incêndios. Nós estamos com uns problemas aí, colapso no sistema de saúde, crianças com problemas respiratórios, adultos, pessoas de mais idade. Existem estudos recentes, que mostram que a fumaça que vem do Pantanal, das queimadas do Pantanal, da Amazônia, quando elas chegam em São Paulo, a gente consegue ver o aumento da procura de pessoas por atendimento hospitalar ligado a doenças respiratórias, inclusive o aumento de mortes por doenças respiratórias. Maior área úmida tropical do mundo, o Pantanal alterna períodos de secas e cheias. Em 2020, a estiagem extrema resultou em incêndios terríveis.
Eles atingiram quase 45 mil quilômetros quadrados, mais de 30% da área brasileira do bioma, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Cientistas estimam que 16 milhões de animais de pequeno porte morreram e 944 mil de porte maior. Agora, em 2024, o fogo se concentrou na região de Corumbá. Nós temos um histórico aí de quase 30 anos, onde os meses de agosto, setembro e outubro sempre foram os meses críticos. Então, nós fomos surpreendidos no final de maio, associado às condições climáticas que foram ainda piores esse ano, aceleraram o processo de propagação. São áreas que ficavam alagadas por mais de 6 meses, então tem um acúmulo grande de biomassa. E quando essa água seca e o sol, esquenta, a temperatura está quente, a gente vê essa vegetação que antes ficava debaixo d'água, ela vira combustível para o fogo. O Pantanal está secando. Especialistas afirmam que diminuiu a ação dos chamados rios voadores que trazem a chuva da Amazônia por causa do desmatamento naquele bioma. Ele também sofre a ação negativa do desmatamento no Cerrado. A bacia do Rio Paraguai está assoreada por conta dos sedimentos que descem do Planalto, onde acontece a intensa atividade econômica de plantação de soja e criação de gado. As mudanças climáticas agravam a situação. Pegar os dados de satélite, do Mapa Biomas, nos últimos 39 anos, o Pantanal perdeu, em média, 29% da sua superfície de água. A água que espalha pelo bioma, que alaga os campos e que fica pelo menos 2 meses alagado. Se a gente comparar agora com 2023, o Pantanal está 61% abaixo da média histórica de água, água mesmo, Por trás dos incêndios está o uso do fogo pela população local, que sai do controle com a seca no Pantanal, além das ações criminosas. Os governos do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul proibiram o manejo do fogo até o fim do ano, inclusive para a renovação das pastagens. Nós temos aí a queima do lixo, o manejo da abelha, usando o fogo para afastar, para tirar o mel. Às vezes para limpar áreas para coleta de isca. Nós tivemos uma evidência na BR-262, inclusive trabalhamos com a Polícia Rodoviária Federal e outras as fazendas, porque 2 veículos suspeitos claramente estavam ateando fogo na beirada da estrada e, consequentemente, trouxe aí um volume e dimensões de incêndio assustadoras. A Brigada Alto Pantanal, iniciativa do Instituto Homem Pantaneiro, entre outras entidades, em campo desde que o fogo começou, iniciou a atuação nos incêndios de 2020. Entre outras medidas, contém a propagação das chamas com estes aceiros e prepara rotas de fuga para animais e moradores. Ela se soma aos bombeiros do estado do Mato Grosso do Sul. No fim de junho, o governo federal mobilizou uma força-tarefa com participação do IBAMA, ICMBio e Força Nacional de Segurança Pública. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lembrou que 85% dos incêndios ocorrem em terras particulares e que mais da metade da área do município de Corumbá está desmatada. Especialistas dizem que é preciso orientar a população sobre o uso do fogo, fiscalizar e responsabilizar quem risca o fósforo, além de dar destino a fazendas abandonadas onde a vegetação cresce sem controle. Proteger o bioma riquíssimo em biodiversidade é essencial. E ele regula a temperatura em todo o continente. Então, é uma área que resfria o ar quente que vem de algumas regiões por causa da grande quantidade de água que tem lá. O Pantanal concentra altas densidades de populações de espécies que estão ameaçadas em outros biomas. A onça-pintada, o tuiuiu, a ariranha, a arara azul, o cervo do Pantanal. Essa resiliência que o Pantanal que ele puxou do Cerrado, ao longo da evolução de 40 milhões de anos aí, de conviver com o fogo, ela vai perdendo. Então, muitas áreas onde o fogo passa uma vez, essas áreas começam a rebrotar, vem outro fogo e acaba com essas mudas, com esse banco de sementes que está no solo,
Então a gente começa a ver espécies primárias, essas espécies que aguentam qualquer coisa, né, tomar conta da vegetação. Agora vamos às principais notícias da área socioambiental. Junho de 2024 marcou o 13º mês seguido com recorde de calor na Terra. Foi também o junho mais quente da história, com temperatura média acima de 16 graus Celsius, segundo o Observatório Europeu Copérnicos. A área atingida pelo fogo no Brasil mais que dobrou no primeiro semestre deste ano. Levantamento da rede do MAP Biomas indica que as chamas destruíram cerca de 4,48 milhões de hectares de florestas entre janeiro e junho de 2024, um aumento de 119% em relação ao mesmo período do ano anterior. Amazônia, Cerrado e Pantanal foram os biomas mais atingidos. A operação no Pantanal conseguiu extinguir 55% dos focos de incêndio. A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, disse que até 7 de julho, 30 dos 54 focos foram extintos. 24 incêndios ainda ativos estão controlados. O governador Tarcísio de Freitas sancionou a lei que regulamenta a venda de animais domésticos no estado de São Paulo. Cães e gatos, por exemplo, só poderão ser vendidos ou doados com idade mínima de 3 meses, castrados, identificados com microchip e vacinados. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. Expedição científica pelo Rio Negro busca novas espécies de peixes elétricos na Amazônia. Uma viagem ao Rio Negro e afluentes marcou o reencontro de cientistas do Brasil e dos Estados Unidos 30 anos após a primeira expedição realizada na calha do Rio Amazonas. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre um bicho curioso, o peixe elétrico. Alguns parecem serpentes. A aparência tranquila, comum a muitos seres dos mares e oceanos, esconde a potência desses animais. Os peixes elétricos intrigam pela capacidade de produzir energia. Pesquisadores da Universidade de São Paulo navegaram por 2 semanas a bordo de uma expedição em busca de novas espécies de peixes elétricos na Bacia Amazônica. Eles partiram de Manaus e chegaram a Santa Isabel do Rio Negro, no estado do Amazonas. A expedição é a retomada do projeto Calha-Amazon, que na década de 1990 realizou viagens científicas para entender melhor a biodiversidade do fundo dos rios da maior floresta tropical do mundo. O biólogo Oswaldo Oyakama participou de todas elas. Foram 3 expedições, 93, 94 e 96. Naquela oportunidade, então, com essa rede de fundo, né, que a gente chama de tamanho de trawlnet, foram coletadas aproximadamente 10 mil, eu acho, exemplares de peixe, essa é uma estimativa, né, e cerca de 500 e poucas espécies descritas. A técnica utilizada na época inovadora possibilitou coletas até 30 metros de profundidade e deu origem a muitas descobertas. A grande quantidade de espécies de peixes elétricos registrada pela primeira vez inspirou o novo projeto, específico sobre esses animais, apoiado pela FAPESP. O objetivo também agora foi, então, coletar material de DNA dessas espécies. Nós coletamos agora aproximadamente 130 espécies, talvez a gente chegue a umas 150 espécies coletadas nessa expedição. Isso aí vai formando assim, um arcabouço, né, de conhecimento para você conhecer realmente a fauna, né, a diversidade que a gente tem, e você só conserva o que você conhece. De acordo com o pesquisador, a região da Amazônia por onde a expedição passou ainda está preservada,
Mas desequilíbrios em outras partes da floresta podem afetar a biodiversidade local. A quantidade de peixe que vinha era muito pequena, e de espécies também. Então era muito pequena e a gente começou a conjecturar, porque era impossível que num lugar daquele viesse muito pouco material. O professor do Museu de Zoologia da USP, Naércio Menezes, coordenou a expedição de 2024 para avaliar o estado de conservação dos peixes elétricos. Embora o Brasil abrigue uma das faunas aquáticas mais biodiversas do planeta, as atividades humanas ainda ameaçam muitas espécies. Focamos os nossos estudos nas regiões de cabeceiras dos rios, porque essas são as mais ameaçadas por desmatamento, mineração, construção de usinas hidrelétricas. E já constatamos e publicamos isso em um trabalho, que existem espécies nessas áreas que não existem mais. Elas foram dizimadas totalmente e continuam sendo destruídas por causa desses fatores que eu acabei de mencionar. Os poraquês são as espécies mais conhecidas de peixes elétricos. O nome vem do tupi e significa o que coloca para dormir, uma referência às descargas elétricas que ultrapassam 800 volts. Eles chegam a 2 metros de comprimento. Tem pessoas que levam um choque e quase desmaiaram em função da potência do choque elaborado por essa espécie. Todos, então, emitem, mas as espécies de pequeno porte não têm a produção de descarga muito forte. Os cientistas descobriram que, além de uma ferramenta de defesa, a energia gerada por esses peixes é usada para caça e comunicação. Pouco se sabia a respeito dos mecanismos que determinam a transmissão de eletricidade, tanto para os peixes utilizarem na alimentação, como afugentar inimigos indesejáveis, digamos assim. Para saber mais sobre a expedição, basta acessar gratuitamente a série de vídeos Diário de Campo no site da Agência FAPESP. Espécies que não são encontradas, às vezes, em nenhuma outra parte do mundo, a não ser nos países vizinhos ao Brasil. Existem esses peixes tão extraordinários, né? Capazes de um mecanismo altamente especializado transmitir eletricidade de maneira variada para proteção, para alimentação e para conviver bem com as outras espécies. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Você viaja com a nossa equipe até um pequeno paraíso do litoral de São Paulo, a Ilha dos Arvoredos, um lugar que promove a pesquisa e o turismo ecológico. A Ilha dos Arvoredos é um pequeno paraíso no litoral paulista e recebeu um prêmio inédito de turismo sustentável, o selo internacional Green Key, concedido a partir de critérios de avaliação como gestão da água e dos resíduos. A ilha é considerada um laboratório a céu aberto, um lugar que alia a pesquisa científica com a preservação da natureza. A menos de 2 quilômetros da movimentada praia de Pernambuco, cidade de Guarujá, na Baixada Santista, se esconde um pequeno paraíso, a Ilha dos Arvoredos, localizada na área de proteção ambiental Litoral Centro. Mais que uma bela paisagem, a ilha é cenário de pesquisas no campo da sustentabilidade.
A história curiosa do lugar começou em 1950. Na época, o engenheiro mecânico Fernando Eduardo Lee recebeu a concessão da Marinha Brasileira com a ideia de transformar a ilha em um lugar autossustentável e viabilizar estudos científicos. O seu fundador, Fernando Eduardo Lee, um visionário, um engenheiro, que pegou um rochedo no meio do oceano e transformou numa ilha autossustentável. Onde a gente não falava de escassez de recursos naturais, ele já trabalhava experimentos e projetos para a escassez de recursos naturais. Com a morte de Fernando Lee em 1994, a ilha passou por um período de abandono. Mas o idealizador da Ilha dos Arvoredos deixou um legado, a fundação que leva seu nome. Por meio de parcerias com a Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, e a organização sem fins lucrativos Instituto Nova Maré, os projetos neste laboratório a céu aberto foram retomados. Fernando Lee dizia que o grande lema era pesquisa em benefício da humanidade, né? E ele acreditava verdadeiramente que o ser humano sobrevive em qualquer local no momento que ele faz uma aliança com o meio ambiente. E ele provou isso na Ilha dos Arvoredos, né? No meio do oceano, ele criou um ecossistema onde o ser humano poderia sobreviver lá dentro, né? Quem anda pela ilha vê de perto os experimentos que aliam inovação tecnológica e sustentabilidade. Compostagem de resíduos, captação de água de chuva, produção de energia limpa. A Ilha dos Arvoredos é linda, né? Mas ela traz para o pesquisador um substrato muito interessante, que é o extremo do ambiente. Então ali você consegue perceber como que estão as situações de mudanças climáticas, como é que está a situação de marés, a situação de vegetação, de vento. Então o ambiente é extremo. Então, por ser um ambiente extremo, a gente consegue fazer vários experimentos. Então, a engenharia fica muito empolgada com o ambiente, porque ela consegue reproduzir situações de catástrofe até mesmo, né? de vendavais, de furacões, enfim, de maremotos, batida de onda, energias por onda. Então, o ambiente é muito rico. É um grande laboratório mesmo. É essa a ideia de resiliência de ambiente, né? Então, você tem o extremo naquela situação, você pode prever uma situação de alteração climática, nós estamos vivendo esse processo, então a gente percebe que as mudanças climáticas elas são muito mais sensíveis em ambientes insulares. Em 2021, nasceu o projeto Mundo Sustentável, que promove o ecoturismo na Ilha dos Arvoredos. O método de educação ambiental utilizado foi desenvolvido pela professora Priscila Bonini, especialmente para o local. Eu desenvolvi uma nova metodologia baseada em metodologias ativas, né? Que é através da experimentação você tocar o ser humano e demonstrar a importância da preservação do meio ambiente. Um grande laboratório natural. Há décadas, a Ilha dos Arvoredos é palco de pesquisas científicas, mas desde 2021 abriu para outra atividade, o ecoturismo. O modelo de visitação sustentável rendeu ao lugar o selo internacional Green Key, que reconhece destinos ambientalmente responsáveis. A categoria da Ilha dos Arvoredos ela foi o primeiro pontinho das Américas e do Hemisfério Sul a receber essa certificação. Para a gente é muito importante porque não adiantava a gente falar que o projeto é sustentável, né? A gente trouxe uma chancela global, trazendo ela para esse mapa, trazendo o Guarujá para o mapa do turismo sustentável, né? Trazendo o Brasil. Então a gente entende que é uma conquista muito grande. O turismo sustentável, a premissa básica é quando o turismo ele é mais benéfico para a comunidade do que para o turista. Então, como que a comunidade vai receber de forma harmoniosa, trazendo a cultura, trazendo a história. Desde o início do projeto Mundo Sustentável, mais de 2.000 pessoas já visitaram a Ilha dos Arvoredos. E a gente tem modelos de visitação, né? A gente tem um modelo turístico, que é o mais abrangente, que acontece. Temos um modelo pedagógico, bem interessante, né, voltado para escolas, universidades, que a gente entende que é o nosso público-alvo.
temos modelos de visitação corporativo e todos os modelos voltados para a educação ambiental. Uma pequena ilha, uma grande contribuição para a ciência, para as pessoas e para o próprio planeta. A ilha transforma as pessoas depois da visitação. Você sai de lá convicto de que você tem que mudar a tua rotina, suas práticas e contribuir mais para esse mundo maravilhoso, né, que a gente está inserido. Por hoje é só. A gente se encontra no próximo Repórter Eco com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá!